Oi! Se você não me conhece, eu sou a Lari, seja bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o meu relato de parto. Esse é um vídeo muito especial porque é o tipo de vídeo que me inspirou a criar esse canal. A gente já tá quase chegando aos 500 inscritos e eu te peço para que a gente consiga alcançar essa marca, por favor, compartilhe com os seus amigos ou com as pessoas que você acha que vão se interessar por esse conteúdo. E não se esquece, se você tá assistindo e ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo se você gostar. E eu vou contar cada detalhe de como foi o parto da minha bebê, a Alissa. Hoje ela tá completando um mês de vida, a gente tá muito feliz e finalmente eu consegui parar pra contar aqui pra vocês como que foi toda essa experiência, que foi realmente muito especial. Espero não esquecer de nenhum detalhe e vamos lá comigo, eu vou contar tudo pra vocês. Bom, já tem aqui no canal, vocês podem conferir no card que eu vou deixar aqui em cima, um vídeo das últimas semanas, né, na verdade do último dia praticamente que eu estava grávida. Eu gravei aquele vídeo numa sexta-feira e nessa semana eu tinha ido na médica, na ginecologista, eu estava de 38 semanas e a médica disse que eu já estava com 2 centímetros de dilatação, que muito provavelmente a bebê ia nascer logo, né, em breve. Eu comecei a ficar um pouco ansiosa, comecei a fazer algumas técnicas que ajudam o parto a acontecer. Tem vídeo aqui no canal também, dá uma olhadinha no card, mas vamos realmente para quando tudo começou. No sábado, na sexta-feira eu tinha andado bastante, né? E no sábado, mais ou menos por volta do meio-dia, eu fui ao banheiro e aí quando eu sentei no sofá eu senti sair um pouquinho de líquido. Só que eu não sabia exatamente se era xixi ou o líquido da bolsa realmente, né? Porque como eu tava bem no finalzinho da gravidez, né? A gente fica com a bexiga um pouquinho solta, né? Então a gente fica com essas dúvidas. Aí eu fui ao banheiro de novo, limpei e vi que tava meio que pingando. Então minha bolsa, nesse momento, tinha estourado, mas eu não sabia ainda e não estourou daquele jeito que estoura e chuava, vem um montão de água. Não teve isso comigo. Na minha experiência foi um pouco diferente. Só tava meio que pingando e parava e pingava um pouquinho. Nisso eu coloquei um absorvente dos que eu tinha comprado pra levar pra maternidade, que é bem grandão, e fiquei observando pra ver se ele tava umedecendo ou não. E realmente ele tava umedecendo, né? Mas aí meu marido tinha ido trabalhar de manhã e quando ele chegou eu falei pra ele, ó, vamos esperar até anoitecer um pouquinho, se continuar pingando e encher realmente o absorvente, realmente minha bolsa estourou e aí a gente vai pro hospital. Eu não senti nada. Fiquei o dia normal. Aí o que eu fiz, né? Como tinha a possibilidade da bebê nascer, eu tomei banho, lavei o cabelo, fiz chapinha, tudo mais, pra ficar prontíssima pra ir pra maternidade. Ok. Quando chegou a noite, a gente decidiu ir pra maternidade. Eu falei, bom, eu acho que a bolsa estourou, é melhor a gente ir. Se não, tudo bem, a gente volta pra casa, mas por via das dúvidas é melhor ir. A gente saiu de casa por volta de umas 7h30, 8 horas, eu acho. E a gente chegou na maternidade por volta das 9h30 da noite. A gente foi para Amparo Maternal, que é uma maternidade aqui de São Paulo, São Paulo capital, né? Eu sou de Guarulhos, mas a gente decidiu ter o bebê lá, então a gente foi para lá. Colocamos todas as malas no carro e fomos para a maternidade. Bom, chegando lá, tava vazio, assim, a recepção não tinha ninguém. Peguei a senha, fiquei aguardando, não tava com dor, não tava sentindo nada, teve uma triagem. E a gente mediu a pressão e ela me fez algumas perguntas e colocou aquelas pulseirinhas em mim, né, de alérgico ou não. E aí quando me chamaram lá, fizeram minha ficha e me encaminharam para fazer o cardiotoco. Cardiotoco é um exame que você faz para ouvir o coraçãozinho do bebê. Fizeram esse exame em mim, fiquei lá uns 20 minutos mais ou menos, que eles ficam acompanhando e sai um relatóriozinho assim com os batimentos do bebê. O batimento da minha bebê tava boa, mas assim, até pelo padrão dela de movimentação, ela era quietinha assim. Então ela não estava se movimentando muito, mas o coração estava funcionando bem e isso era um bom sinal. Depois do cardiotoco, assim que eu já levantei ensopada, assim, a bolsa realmente tinha estourado e saído mais líquido. E aí eu fui para uma salinha onde a médica foi fazer o exame de toque. Fomos até a salinha onde a médica foi fazer o exame de toque, ela me explicou algumas coisas, perguntou algumas coisas. Disse que o ideal era eu ter ido pro hospital antes, porque eu esperei muito em casa, né? E aí eu fui pro hospital um pouco tarde, mas tudo bem, a bebê tava bem. Ela fez o exame e disse que eu tava com 3,5 cm de dilatação.
O que eu falei, ótimo, né? Eu tô com 3,5, não tô sentindo nada, ponto positivo, legal. E aí ela falou que a gente ia fazer a indução do parto, né, utilizando o comprimido de misoprostol. Esse comprimido de misoprostol, ele é inserido lá dentro da vagina, e aí você tem que ficar deitadinha, paradinha de lado, esperando ele dissolver. E ele ajuda o colo do útero a se dissolver, né, a ficar mais fino. E isso também vai ajudar na dilatação e a bebê encaixar e ficar pronta pra nascer. Antes de eu ir pra fazer a indução, eles colocaram um acesso na minha veia, porque se caso precisasse tomar alguma medicação, eu já estava com acesso, não precisaria pegar depois. Então colocaram um acesso e ficou ali na minha mão. Meia-noite a gente começou a fazer a indução do parto. Então quando era meia-noite, eles colocaram o comprimido de misoprostol e eu fiquei numa sala super maravilhosa. Gente, a estrutura lá, principalmente essa parte onde você fica até você ganhar o bebê, é excelente, tá tudo novinho, tinha ar-condicionado. Me trouxeram um lanchinho porque eu não tinha jantado nesse dia, eu só tinha almoçado. Comi um lanchinho lá, era bolacha, uma maçã e um suquinho de maracujá de caixinha. Aí eu fiquei lá, esperando, né? Nisso, meu marido tava bem cansado, ele tinha trabalhado de manhã e eu também tava com sono, né? Eu falei, amor, eu não tô sentindo nada. Aí ele falou, eu acho que eu vou lá no carro dar uma descansada, porque eu só tinha uma cadeira pra ele deitar lá. Eu falei, não, beleza, vai lá, descansa. E se caso eu sentir alguma coisa, eu te ligo e te chamo pra vir pra cá. Durante todo o processo lá, a gente pode ter um acompanhante. Então ele entrou comigo e foi o meu acompanhante. Tentei dormir um pouco, o acesso tava me incomodando um pouco, então eu não consegui super dormir, mas eu fiquei lá esperando o remédio fazer efeito e tentando descansar um pouco, pelo menos o corpo. Porque eu sabia que as próximas horas não seriam fáceis, né? Quando foi 3:30 da manhã, eu comecei a sentir as dores. E tava bem tranquilo até aquele momento, né? Eu senti, começou a vir assim minhas contrações de 30 segundos mais ou menos, e com um intervalo de aproximadamente 2,5 minutos, 3. Eu tava tentando pensar sempre assim, quando eu sentia a dor vai passar, a dor vai passar, a dor vai passar, é passageiro, vai passar e é pra neném nascer, é pra bebê vir, é pra nossa filha chegar. Isso me dava muita força. E aí eu avisei meu marido, ele veio, ficou comigo desde o comecinho, né, quando comecei a sentir as dores, aí ele já veio, ficou lá. E aí no começo tava tranquilo, só eu tentava agachar, ficava me movimentando assim um pouco. O começo foi tranquilo, as primeiras horas, assim. Acho que as primeiras 2 ou 3 horas que eu tava com dor foram bem suportáveis e eu tava bem concentrada. Depois começou a ficar um pouco mais difícil, mas foi ok. Todos os profissionais que me atenderam lá foram excelentes. A estrutura, tinha chuveiro lá no quarto também que eu poderia utilizar para tomar banho e ajudar. Foi excelente, tudo excelente. E aí assim, de hora em hora eles vinham ouvir o coração da bebê, faziam o cardiotoco, às vezes vinham e faziam o toque, e tudo muito consentido. Tudo que eles iam fazer eles avisavam. Tudo. Então, assim, eu não tenho que reclamar da maternidade. O amparo maternal foi, assim, enviado por Deus, sabe, assim, que eu consegui ver que eu poderia ter bebê lá e decidir ir lá. Foi de Deus mesmo, porque foi o parto que eu imaginava, melhor do que eu pensei, assim, e tudo deu certo. Eu fui muito bem atendida em todos os aspectos. O que é essa dor? É uma cólica. Na minha sensação, foi uma cólica. Eu não tive muito aquela dor nas costas, que algumas mulheres relatam. Eu tinha a cólica mesmo, eu sentia a contração, eu sentia o meu útero meio que forçar, e aqui embaixo a cólica no pezinho da barriga, assim. Quando começou a ficar mais difícil? Pela manhã, minha dilatação estava evoluindo, mas não estava indo tão rápido. Eu estava com mais ou menos uns 6 centímetros de dilatação, quando eles ofereceram para colocar a ocitocina. E eu tinha um pouco de medo e, na verdade, eu não queria utilizar a ocitocina, porque eu queria que fosse o mais natural possível. E aí eu avisei, eu disse, não, eu gostaria de continuar sem ocitocina se possível. Eles falaram, não, tudo bem. Quando foi perto das 8 horas da manhã, por volta das 7 horas da manhã, eu passei mal, eu comecei a vomitar. Eu tava sem nada no estômago. E assim, em algumas contrações eu já sentia um enjoo, uma ânsia, mas até aí tudo bem. Mas em uma delas eu fiquei assim, em 4 apoios, né, na cama. E aí quando acabou a contração, eu olhei pro meu marido e falei, nossa, que vontade de vomitar. Quando eu falei isso,
eu comecei a vomitar. Aí eu virei assim pra não cair na cama, pra cair no chão e vomitei. E aí foi bem ruim, eu não gosto de vomitar, isso me irrita muito, me deixa muito mal. E nessa hora eu comecei a ficar um pouco desesperada. A dor já tava bem forte, tava vindo assim de 2 em 2 minutos, mais ou menos. E eu tava bem cansada já. E aí depois que eu vomitei, veio o café da manhã. Eu tomei o café da manhã e aí a moça ofereceu pra eu tomar um banho. Aí eu fui, fiquei no banho, eles chamam de banho terapêutico. É um banho que você fica mais ou menos 1 hora lá, com água bem quente, caindo nas costas e tal. Só que acontece que assim, os banhos aliviavam a minha dor, mas não me ajudaram na dilatação. Eu entrava com uma quantidade de dilatação e saía com a mesma quantidade. Mas aliviava bastante, assim, não que a dor passasse, mas enquanto vinha a contração, o chuveiro caindo nas costas, né, a água caindo nas costas ajudava bastante a segurar aquela dor, né. E até aí eu tava bem de boa, a única coisa que eu fazia quando sentia contração era vocalizar um som baixo, assim, não gritar, mas fazer algo do tipo, sabe? E isso ajudava também. É muito importante tentar deixar os músculos do seu rosto relaxados, os músculos do corpo inteiro, na verdade, mas do rosto especialmente. Porque quando a gente sente dor, a tendência é a gente contrair. Mas o ideal, quando você está no parto, é tentar relaxar, por mais difícil que seja, porque isso ajuda o seu corpo a dilatar mesmo, né? Abrir para o bebê nascer. Tomei esse banho. Quando eu saí do banho, eu pedi ocitocina. Quando eu saí do banho já era mais de 8 horas da manhã. E aí eu fiz algumas perguntas pra enfermeira se eu poderia tomar ocitocina, se ia realmente funcionar. Ela falou, olha, vai ajudar a dilatar mais rápido, enfim, né? E aí eu falei, ok, então eu quero ocitocina porque eu já tava bem cansada e minha dilatação não tava indo tão rápido quanto eu gostaria. Quando colocaram ocitocina, eu acho que eu tava com 7 centímetros de dilatação, por aí. E daí pra frente já foi uma evolução um pouco mais rápida. Mas a minha dor tava bem forte e eu tava ficando bem cansada. Então não tava mais tão concentrada quanto eu tava no início, infelizmente. Eu não consegui manter toda essa concentração. Mas eu tentava o meu melhor, assim, pra ficar com o rosto relaxado, pra tentar, né, me concentrar que vai passar. E assim, é uma dor que vai e passa, gente. Então assim, a dor começou a ficar um pouco mais longa também, né? Quando eles colocaram a ocitocina, a dor começou a vir um pouco mais rápido. Mas ainda assim eu tinha tempo pra descansar. E eu também andei bastante no corredor. Eu tomei 2 banhos terapêuticos no total. E fiquei andando no corredor com meu marido, a gente ia, e ele ia me ajudando, e quando vinha contração eu segurava nele, eu agachava, eu segurava na parede, enfim. A gente faz o que a gente tem vontade nesse momento, você não tem como você prever, eu vou fazer isso. Eu fiquei imaginando, eu vou ficar agachando todas as vezes. Eu tentava, mas algumas vezes era muito difícil, eu tava com muita dor e agachar me dava mais dor. Então, assim, tenta fazer essas coisas que ajudam a dilatar, mas na hora você faz o que te dá vontade, porque a dor é forte e você só quer aguentar pra ela passar, sabe? Logo depois que eles colocaram a ocitocina, eu fiquei lá no quarto, e aí eles vinham fazer o toque, fazer o cardiotoco. O coração da bebê durante todo o processo ficou excelente, dentro do padrão. Eu tentava respirar também bem, né, pra oxigenar bastante ela. Quando eu tava com mais ou menos uns 8 centímetros de dilatação, eles trocaram o turno logo de manhã, acho que por volta das 6 horas da manhã. E aí o enfermeiro que fez o meu parto, que foi o Wellington, e aí ele fez um toque e pediu pra eu fazer um pouco de força pra eu ver se eu tava fazendo a força correta no lugar certo. E aí eu fiz, e ele falou, olha, você tá fazendo a força certinha, é essa força que você vai ter que fazer pra bebê nascer, a gente só precisa esperar terminar de dilatar. E aí eu fiquei, enquanto eu tava tendo as próximas dores, né, eu fiquei fazendo essa força. Eu esqueci de um detalhe. Assim que eu passei mal, que eu tava com bastante dor, eles colocaram pra mim e depois que eu saí do banho, ou antes, não sei, é um pouco confuso, porque a gente fica confuso, gente. Mas logo depois disso, que eu passei mal, né, eu pedi anestesia. Eu falei, me dá uma anestesia, por favor. E aí eles falaram que eles não dariam ali, porque eles só dão anestesia em centro cirúrgico, que ali não era um centro cirúrgico ideal pra fazer a analgesia. Por isso eu fiquei sem analgesia, meu parto foi sem analgesia, mas eu tomei na veia
um saquinho de Buscopan com Plasil e glicose. A glicose me ajudou a dar uma animada, porque eu já tava bem cansada. Eu tinha comido pouco, né, como eu comentei com vocês. Então, mamães, antes de ir pro hospital, comam, se alimentem, porque isso é bastante importante, viu? Tomei esse saquinho, o dor não ajudou muito, sinceramente. Mas o Plasil ajudou a não ter mais vontade de vomitar, o que foi muito bom. Acabou o sorinho, depois eles colocaram o citocina, como eu comentei. Eu comecei a fazer, depois que esse enfermeiro veio e pediu pra eu fazer a força, sempre que eu tinha dor e sempre que eu conseguia, eu fazia um pouco de força. E uma coisa que eu senti que estava me incomodando nesse momento é que, assim, realmente, gente, quando tá mais perto de nascer, parece que você vai fazer cocô, sabe? E aí parece que o cocô tá atrapalhando o neném sair, ou é alguma coisa assim. É muito estranho, eu sei que é muito constrangedor falar isso, mas eu senti eu tinha vontade de, assim, de limpar meu bumbum, sabe, assim, pra ver se saía o cocô e eu ficava livre pra fazer mais a força, e aí eu tinha a sensação que a neném ia nascer fazendo isso. Mas enfim, fiquei lá fazendo a força, tentando ficar em pé, agachando, andando, mas nesse final eu já tava muito cansada. Meu marido comigo me dando sempre muita força, inclusive quero até, se ele assistir esse vídeo, né, deixar um grande agradecimento, porque ele foi, até emociono. Ele foi o melhor marido que eu podia ter naquele momento. E ele tem sido assim até agora, sabe? É tudo muito emotivo, sabe? Tudo isso. E ele foi maravilhoso, assim. Ele ficou comigo o tempo todo. E me deu muita força. Eu acho que eu não conseguiria sem ele. Em alguns momentos eu falei, eu não consigo, eu acho que preciso fazer uma cesárea. E ele falou, não, você consegue, a neném vai nascer, vai dar tudo certo. E me dava muita força. Então por isso eu acho que realmente você tem uma pessoa ali do seu lado que te ama, que é a pessoa que você quiser, né? Que esteja ali do seu lado, faz muita diferença, que te dê força, sabe? Nesse final, eu já tava bem cansada e eles falaram que eu me transferi pra sala do parto e aí lá eu podia tomar um banho pra ver se finalizava a dilatação. E aí eu fiquei na cama nos últimos momentos que eu tava nessa pré-parto, nessa sala pré-parto. E eu lembro que, assim, eu sentia as dores e quando passava eu dava uma desmaiada, assim, dormia, não sei, porque eu não tinha mais forças, assim. Um tempo depois a gente já tava lá agoniado, né, meu Deus, não vão trazer a gente, porque demorou um pouco pra eles virem levar a gente pra sala de parto. E aí quando o rapaz veio e falou, vamos lá pra sala de parto, transferiram a gente pra essa sala que era próxima, assim. E aí ele olhou, fez o toque e já viu que eu já tava com a dilatação total. Eu não precisava mais tomar o banho. E aí já me deitaram na cama e falaram, olha, sua neném tá nascendo. Quando falaram isso, veio uma força que eu não sei explicar, que Deus mandou, sabe? Porque é uma força que vem de um lugar que você não espera, que você não sabia que você tinha. E eu tive toda a força necessária pra fazer ela nascer naquele momento. Demorou algumas forças, né? Tem gente que fala, com 2, 3 forças o bebê nasceu. No meu caso, demorou bem mais. Eu acho que eu fiz, talvez, eu não contei, né? Mas 10 ou mais forças, né, da contração, assim, pra nascer. E naquele momento eu avisei o Wellington, que era o enfermeiro obstetra que tava fazendo o meu parto, que eu não queria episiotomia e que eu queria que deixasse a placenta sair sozinha e que o cordão fosse cortado tardiamente, né? Pra o sangue vir pra bebê o máximo possível. E eles respeitaram todos esses meus pedidos. Ele começou a se trocar, né? Colocar roupa pra o parto e começaram a arrumar a cama pra eu fazer a bebê nascer. Foi tudo muito gostoso, assim, muito... Nessa parte eu já não tava mais tão cansada como eu tava, ou tão exausta e morta como eu tava nos minutos antes. Eu tava toda ali, eu tava toda a minha força ali pra ver a minha filha, sabe? É muito bonito. É muito lindo mesmo isso. E aí quando ele falou que a neném ia nascer, meu marido já começou a chorar. E eu não, porque eu tava muito concentrada na força ali. Eu só realmente desabei e chorei mesmo uns minutos depois, assim, que ela nasceu, que eu vi que era real, que eu caí em mim, sabe? Eles começaram a me orientar. Tinha um enfermeiro-chefe, tinha uma médica, que eu acho que era pediatra, e tinha uma outra moça, uma enfermeira ou auxiliar,
que ficou do meu lado o tempo todo me falando o que eu devia fazer e auxiliando o Wellington quando ele pedia, o enfermeiro. Eles colocaram alguns óleos, assim, azeite, vaselina, não sei, pra ajudar a neném a nascer. E eles iam me orientando e me dando muita força, falando, é isso, essa força, tá certo, faz força, força, segura aqui, empurra com a perna, porque às vezes você direciona a força pro lugar errado, assim. Eu às vezes levantava e contraía meu glúteo e não podia, eu tinha que ficar relaxada pra abrir. E aí eles falavam, e você tem que ter muita consciência corporal nesse momento. Ouça o que os médicos e o que as pessoas que estão ali na sua volta falam, porque realmente ajuda você a fazer o neném nascer. Fui fazendo tudo que eles me falavam, empurrando, fazendo muita força. E aí teve uma hora que ele falou, ela tá quase nascendo, mais uma ou duas forças ela vai nascer. E eu falei, já dá pra ver a cabecinha? E eu consegui sentir. E ele falou que ela tinha cabelo, eu perguntei, ele falou que ela tinha cabelo. E meu marido comigo, assim, bem pertinho de mim. E ele me falando, força amor, força, e aí minha contração, ela não era muito longa, então eu tinha que fazer muita força, assim, e aí logo a contração passava e você só pode fazer a força quando a contração vem. Eu lembro que eles comentaram, assim, o enfermeiro olhou pra médica e falou, eu acho que vem uma circular, porque ele achou que ela ia nascer enroladinha no cordão, porque ela quase nascia e voltava, quase nascia e voltava. Mas na verdade não, ela não nasceu enrolada, é que o cordão dela era muito curto. E aí, tanto que eu fiz as forças necessárias e aí, enfim, ela nasceu. E ela nasceu já chorando, toda branquinha, né, de vernix. E aí colocaram ela aqui em mim. Eu segurei, é tudo molinha, né, é muito difícil, fica com um pouco de medo e você quer segurar e agarrar seu bebê. E aí eu lembro que ela não pôde vir muito pra cima porque o cordão era curto e eu não podia puxar. E ele falou, não puxa, porque o cordão é curto. E eu falei, tudo bem. E aí eu segurei ela aqui, e aí eu comecei a olhar ela e a primeira coisa que eu pensei foi de decorar a carinha dela pra não trocarem a minha filha, sabe? Não que eles fossem fazer isso no hospital, mas eu queria ter certeza que ela era minha filha. E eu vi uma marquinha no nariz dela e que os cílios dela eram bem longos. Uma das sensações mais maravilhosas da minha vida. Eu, meu marido e minha bebê ali, era tudo que importava naquele momento. Deus abençoou tudo para que desse tudo tão certo, porque no fundo eu tinha uma sensação assim de que talvez não vai dar certo o parto que eu quero, o parto normal como eu quero, mas Deus me concedeu esse desejo e preparou para que tudo fosse perfeito. Um agradecimento especial também para aquelas pessoas que estavam lá comigo, o enfermeiro, Wellington, a auxiliar Adriana. São os únicos nomes que eu lembro. Mas todo mundo que me ajudou, todo mundo que me incentivou a ter o parto e disse que ia dar certo. Agradecer também a toda a minha família, que também sempre me incentivou nessa minha decisão, né? Minha avó demais que me ajudou, me incentivou, orou muito por mim durante todo o processo. E, enfim, ao 12h11 a Alissa nasceu. Foi maravilhoso, eles deixaram a gente lá nessa sala de parto por algumas horas, a gente ficou lá. A gente só ficou ali com ela e logo depois que a placenta saiu, o meu marido foi cortar o cordão. Eles me mostraram a placenta e o rapaz perguntou se meu marido queria cortar o cordão e ele disse que sim, e ele cortou. Ela veio com saúde, graças a Deus. E aí logo depois eles pegaram ela para dar a primeira vacina e uma injeçãozinha de vitamina K, se eu não me engano. Logo depois que ela nasceu eu recebi uma injeção também, que eu acho que é de ocitocina, que ajuda o útero a reduzir. E aí depois me levaram pro quarto, depois de algumas horas que a gente tava lá. Tinha um almoço lá, e aí quando a gente caiu em si e viu que a gente podia comer, porque eu tava com muita fome, meu marido também, a gente pegou e comemos juntos ali aquela comida que tinha vindo. E por fim levaram a gente pro quarto. A gente ficou alojado num quarto que também era pequeno, mas assim, a cama era muito boa, tudo perfeito, assim, o necessário a gente tinha lá. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto. Por mais dolorido que tenha sido, todas aquelas horas de dor, que foram 8 horas que eu fiquei com dor desde as 3h30 da manhã até 12h11, quando ela nasceu, mas valeu tudo a pena, cada momento, cada segundo, cada dor, sabe? Cada dor que eu tinha era uma menos pra eu conhecer minha filha. E
deu tudo certo, foi tudo maravilhoso. Então assim, o meu conselho pra vocês é: escolha um lugar da sua confiança, que você sabe que vão respeitar você. Procura estar com uma pessoa que realmente também tá de acordo com as escolhas que você fez, que vai te ajudar, que vai te incentivar em tudo isso. E mais do que isso, confie em Deus e faça o que for necessário para o seu bebê nascer bem e vir para os seus braços, porque é o melhor e o maior presente de todos que eu já ganhei na minha vida, assim, sabe? E minha bebê já tá acordando, tô ouvindo ela chorar agora e eu tenho que ir lá socorrê-la. Então, um beijo, muito obrigada, se inscreve no canal, indique esse vídeo para os seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau!